Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Por dentro da bola. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em Sabe Caxias News, ao vivo e também, é claro, por toda a plataforma com mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola. Vai demorar, né? Aos muito poucos as coisas vão voltando ao normal, mas é um normal, né, traumatizado, diferente, difícil para todo mundo, mas a vida precisa continuar, é de reconstrução, de resiliência e de movimento que a vida se faz. O quadro Por Dentro da Bola vai falar de esportes, assuntos abordados, né? Informações da dupla Caju, informações da dupla Grenal, como serão os calendários, as agendas, enfim. E teremos também uma janela para que falemos também sobre o Centro de Valorização da Vida, que completa 12 anos de fundação, com o mesmo amigo que representa o esporte, né? E que também vai representar, é voluntário da CVV, já falamos sobre isso outras vezes aqui, que é o meu amigo jornalista José Teodoro, e é claro, o homem que é mais presente em programas de esportes da Serra Gaúcha e é o homem que mais qualificado está, se sobrou algum neurônio depois do TCC, que é ele, né? Joselito Santos. Os meus se fundem aqui, né? Mas às vezes sobra um ou outro para conversar com os amigos. Vou chamar os dois ao mesmo tempo aqui. Alô, alô, Joselito, boa noite. Boa noite, Miguel Brambila. Boa noite aos internautas. Boa noite, Zé. Boa noite a todos que nos acompanham. Legal. Zé Teodoro, José Teodoro, jornalista também, que também frita os neurônios aí. Isso é bom, isso é bom. Tudo bem, é um prazer tê-lo sempre conosco aqui, Zé. Boa noite. Boa noite, Brambila. Boa noite, Joselito. Os neurônios, ainda bem que... O bom é que a gente tem neurônios para fritar ainda, né? É verdade. Porque é fato, né? Olha que vou te dizer, meu amigo estava contando antes aqui, a gente precisa cada dia mais estar vivo e forte, então tem que fritar mesmo, não tem saída, né? Nós vamos tratar então de esporte primeiro e depois a gente vai abrir uma janela dentro do programa para falar sobre o Centro de Valorização da Vida, que vai completar 12 anos. Este programa estará sendo reproduzido no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET, espalhando por aí a informação. Joselito Santos, a pauta é contigo, os comentários mais avalizados do que os meus, do José Teodoro, eu fico aqui só no pitaco de tudo. Vamos nessa. Perfeito, como eu te mandei pela manhã, nós vamos falar principalmente de dupla Caju e também da dupla Grenal. Inclusive veio uma informação agora à noite, né, que a CBF ela antecipou os jogos dos gaúchos na Série C e possivelmente também o Caxias tem algum jogo durante a semana, mas ainda a CBF não confirmou. Isso de fato vai acontecer, né? Toda essa questão climática que aconteceu no Rio Grande do Sul e os jogos atrasados dos gaúchos, em dados momentos vão acontecer esses jogos em horários não tão convencionais, né? Haja vista que o Juventude vai jogar dia 12 de junho, é uma quarta-feira, é um dia útil, não é feriado, e vai ser às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi, então isso infelizmente vai acontecer e vai acontecer muitas vezes. Mas o Caxias ele disputou um jogo treino na tarde desta quarta-feira diante do Glória de Vacaria e sem contar com meia peninha, ele sentiu dores na terça-feira, dia 21, e ele será reavaliado. Por conta disso, ele não participou do jogo treino. O Caxias ele foi melhor no primeiro tempo e o Galvão acertou a travessão aos 39 minutos. Aos 43, Geilson tocou para Galvão na direita da área, ele chutou, o goleiro Gustavo espalmou e Pedro Cuiabá aproveitou o rebote para abrir o placar. No segundo tempo, o Glória empatou com Danilo aos 17 minutos. Aos 19 de falta, Marcelo recolocou o Caxias na frente. Aos 21, Vinícius Espanhol fez o terceiro gol grená. E Danilo, aos 40, marcou mais um para o time de Vacaria. Aos 51, Marcelo cobrou falta na trave direita e aos 54, Marcelo cobrou outra falta e exigiu grande defesa do goleiro. Aí o Marcelo, que não vem bem, né? O Zé também faz os jogos junto conosco.
O Marcelo não vem bem, o Caxias também não vem muito bem, só que a bola parada do Marcelo, ela, ao que tudo indica, continua sendo uma das armas aí para que o Caxias retome, né, depois dessa parada obrigatória, obviamente, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Bom, como é que foi o time chamado titular do primeiro tempo? Foi o Zé Carlos no gol, o Matheus Rocha na lateral direita, Dirceu, César Henrique na zaga e Dudu Mandai na lateral esquerda, o Barba, Pedro Cuiabá, o Geilson e o Tomás Bastos no meio, na frente Galvão e o Álvaro. Esse foi o time titular do Caxias, e aí depois entraram alguns jogadores, o Samuel Deuner no lugar do Zé Carlos, o Marcelo no lugar do Matheus Rocha, o Lucas Cunha no lugar do Dirceu, Lucas Rian no lugar do César Henrique, o Mendes no lugar do Mandai, o Eliezer e o Emerson Martins entraram no meio, e o Emerson Souza, que acabou sendo contratado antes de toda a tragédia no Rio Grande do Sul. O Emerson Souza também teve a sua oportunidade, e um menino, o Caxias está lançando um menino de 18 anos, o Arthur, entrou na meia, porque o Peninha está com esse problema na coxa, não se sabe ao certo se ele tem ou não uma lesão, então ele entrou ali no meio campo, quando saiu o Tomás Bastos. E o Glória veio do Carlos Moraes, né? É bom lembrar que o Glória do Carlos Moraes, ele jogou com Gustavo, Rafael Canu, Waldson e Rômulo, Daros, Kizzy, Hulk, Joe Anderson, Wilson e Guilherme. Até um detalhe, né? Quem fez os 2 gols da equipe do Glória foi o Danilo, que é um jogador que ele estava no banco de reservas. O Caxias, então, o próximo jogo marcado na tabela será contra o Figueirense, dia 2 de junho, no Estádio Centenário, e o Glória volta a campo pela divisão de acesso no Campeonato Gaúcho contra o Cruzeiro em Cachoeirinha no dia 1º de junho, então sábado. Porém, tudo isso pode mudar. A CBF acabou então de emitir então a sua nota no site, onde tem o jogo do São José e o jogo do Ipiranga, que passou para quarta e quinta-feira, e provavelmente o Caxias também será não alterado o jogo do Figueirense, mas o Caxias terá que provavelmente jogar contra a equipe do Confiança, que seria o jogo onde foi adiado por conta de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, Miguel Brandão. Sim, eu vou pedir para o Zé Teodoro fazer a análise também por partes, mas antes um resumo do todo, que é a paralisação do esporte, né, a parte holística da coisa, Zé, a tua visão, e também, claro, com as informações do Caxias, né, minha metáfora rasa aqui é que nós vamos recomeçar o campeonato com o odômetro zerado e um carro com motor fundido na questão esportiva, mas com toda a expectativa, né, de um recomeço, enfim. Qual é a tua avaliação, José? Eu não tenho dúvida que os times do futebol gaúcho, os times em todas as competições, inicialmente eles vão ter um prejuízo técnico, né, por vários motivos. Por questão da preparação física, né, os jogadores ficaram parados. A questão do entrosamento, a gente sabe que vai pegando entrosamento, vai pegando forma na medida em que o time vai jogando. Uma outra questão, eu não sei como é que vão trabalhar, a questão emocional, porque é inevitável que o jogador, quando ele chuta a bola, quando ele bota o pé na bola, quando ele está ali dentro, algum momento, quando ele tiver um momento de pensar que não seja o jogo, ele vem essas imagens na sua mente, o envolvimento, tudo que aconteceu. E aí o cara, de repente, pô, eu tô aqui e eu sei que tem uns caras lá naquela situação. Porque a gente sabe que a situação ela vai muito tempo ainda, né? Nós estamos vivendo um momento ainda de resgate, ainda uma situação de resgate e de evacuação. O retorno para limpar, para fazer o trabalho de limpeza, que é a segunda parte, ele ainda não está acontecendo em alguns pontos com lentidão. Só a parte da limpeza vai muito tempo, e depois vem a reconstrução, que essa vai longo tempo. Então, tudo isso ainda está presente, né? O jogador não está desfocado de tudo isso. Uns foram vítimas, inclusive, diretamente, né? Atingidos diretamente. Outros se envolveram como cidadãos que são, né? Dando um exemplo, e aqui cabe um parênteses, eu acho que o torcedor, porque essas tragédias na humanidade,
forçadamente ou por força delas de acontecer, ela muda a vida do cidadão, muda um pouco a sociedade. Não vai me dizer que a pandemia não fez mudar a vida de muita gente, o pensamento de muita gente, embora uns pioraram, né? Né? Alguns pioraram, né? Mas há aqueles que mudam, que aprendem com o sofrimento, com as coisas da vida e entendem a mensagem do universo. E eu acho que o universo está deixando uma mensagem muito grande. Então, isso estará dentro de campo. A gente tem jogadores que se envolveram diretamente, aqueles que apareceram porque a imprensa estava ali trabalhando e viu o jogador, obviamente, já rende uma matéria ali, né? A pauta aquela pauta que você tinha, ela se transforma, ela muda ou acrescenta mais algo na tua pauta, porque agora estou vendo um jogador aqui salvando gente envolvido no salvamento. Então, uns saíram na imprensa, a gente sabe, por essas situações, mas tem centenas de jogadores que trabalharam na surdina sem aparecer, que fizeram o seu trabalho humano e que se sensibilizaram com tudo isso. Eu, como humanos que são, eu tenho certeza que isso estará em campo. Então precisa trabalhar muito essa questão emocional do jogador. Tanto pode tudo isso fazer com que ele seja mais efetivo, no sentido assim, de se dedicar mais, ou sei lá, alguma mudança nesse sentido. Estou aqui, sabe, eu vou fazer isso por essa gente toda, né? Ou ele vai, no momento em que ele vai disputar uma bola, vai estar dentro do campo, ele vê isso somente e ele pode sofrer digamos assim, uma bala emocional e não render. Então, assim, eu não sou psicólogo, não sou especialista na área, mas eu acredito, assim, na minha santa ignorância, que muda muita coisa, né? Vai mudar, inclusive dentro do campo. E agora precisa perceber isso, precisa trabalhar isso. Os times nossos, o Caxias, tem uma missão muito, muito árdua, né? O Caxias, a gente não pode esquecer que o Caxias jogou 2 jogos e tem 1 ponto. O Caxias perdeu em casa de goleada, né, para o Atlético. E agora, e foi lá depois, foi no Maranhão, né, que acabou Sampaio contra Paraíba. Paraíba, lá contra o Botafogo da Paraíba, né? Estava ganhando e sofreu empate. O que, fora de casa, lá na Paraíba, contra o Botafogo, é um baita resultado, mas não bom pela circunstância, né? Como perdeu em casa de goleada, 1 pontinho, pouco efeito faz na tabela e na vida do Caxias. O Caxias tem uma missão muito, muito árdua, que é se recuperar na competição. Algumas mudanças vão ocorrer no grupo de jogadores, alguns reforços que pode dar um pouco mais de qualidade, mas tudo isso a gente vai ver, a gente não sabe. Não sabe que Caxias está voltando. Tomara que seja um Caxias que deixa para trás aquele início ruim de competição, que surpreendeu todo mundo. A gente não tinha o mais pessimista do torcedor grenal não imaginaria que o Caxias levaria 4 ao natural, como levou em casa. A gente estava naquele jogo lá, né? A gente via assim, um Caxias morto, sem qualquer poder de reação. E foi barato 4-0. Então, isso foi dolorido. Mas foi logo lá na Paraíba e você recuperou. Sim, o placar de 1-0 é uma recuperação. De 0-0, de 1-1, melhor dizendo, é uma recuperação. Só que como o Caxias havia perdido 1 ponto, somou só 1 ponto na tabela, não é bom. Mas, como volto a dizer, o confronto fora de casa, o resultado foi excelente para o Caxias. Então tem isso. E o Juventude é aquilo que a gente sabe. O Juventude começou bem o campeonato. O Juventude começou bem, levou aquele 4-0 lá do 5-0 do Botafogo. 5-1, estão lembrando? 5-1 do Botafogo. E dava a sensação assim, bom, caiu na real, né? Não, o Juventude fez um baita jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Levou um gol bobo, dá pra dizer, um gol bobo, né? Mas merecia ter ganhado. Aquele placar foi injusto, tanto é que no final o jogador, o time do Juventude saiu de campo e os torcedores com uma sensação de derrota, né? Porque era um jogo que o Juventude merecia ter ganhado. Então provou que o 5-1 foi um acidente, né? Foi um acidente. Então, mas tem o Juventude essa missão
de manter esse pique, né? Essa pegada aí de fazer pontuação, porque a gente está vendo aí que a tabela está complicada. Já dá para dizer que tem 3 times que tem grande tendência de cair, que dificilmente vamos recuperar, que é o Cuiabá, o Vitória e o Cuiabá, o Vitória, e tem outro segundo aí. Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense. Cuiabá, Vitória e Atlético Goianiense. Eu não acredito na recuperação desses 3 times. Não tem. Pode ser que na janela, tal, mas não sei. Então tem, assim, menos mal que me parece ter uma vaga, no máximo 2, para o rebaixamento. E essa vaga aí, não se iludam, que Fluminense, Corinthians, que estão ali próximos, não é a vaga deles. Não é a vaga deles. Eles não, né? Eu não fico contente quando vejo um time de qualidade, de história, dentro do G4. Sabe? É difícil vai ficar ali, muito difícil. Então, assim, sobra quem? Sobra os times de menos expressão, com menos condições técnicas, e menos investimento, que é o Juventude, que é o Criciúma, o próprio Cruzeiro, que está com dificuldade, mas está dando uma reorganizada. Então, veja bem, é muito perigoso ali, né, a situação, e o Juventude não pode nem pensar em ficar pertinho daquele grupo ali. O Juventude tem que manter uma distância para poder, porque a hora que se chega a cair ali dentro, não sai mais. Então é perigoso. Isso aí, eu acho que a análise é importante que tu trazes, e voltando àquela primeira análise também, né, como tu disseste muito bem, da minha santa ignorância, eu faço minhas, né, as tuas palavras, no sentido que, particularmente, eu acho que nós devemos, profissionais que indiretamente fomos afetados, mas que podemos trabalhar, porque não tem que não tenha sido afetado nesse momento aqui no Brasil, não é? Por uma razão ou por outra, seja até o preço do leite, que já subiu, né? Já está R$7 um litro de leite, por exemplo, nesse período, e assim por diante, não é? Vai ter os especuladores, vão ter, né, as entre-safras, vai ter a caridade, mas exatamente que se passe para esses atletas, eu não sei se tem algum tipo, né, de motivacional, psicológico mesmo, não é, Zé e Joselito e os ouvintes, porque eu acho que o pessoal tem que trabalhar em nome da recuperação mesmo, porque se esses atletas não tivessem, né, esses mais de 100 que tu disseste, centenas que anonimamente trabalham, doado parte da grana, doado parte da força física que eles têm, a recuperação seria bem maior. E o Brasil entrou, na minha opinião, no rol das tragédias mundiais, das guerras, das catástrofes, e nós, talvez, Zé, eu penso que concordo contigo, alguns pioraram, e outros vão ter que aprender a conviver, que isso vai passar, a pandemia passou, vai passar esse momento de catástrofe, vai se reconstruir com traumas, mas o mundo, né, não é uma bolha, e acho que a gente tem que saber disso diariamente. Então, né, Joselito, as informações do Ju. Bom, o Juventude também jogou, só que ele jogou pela manhã, tá? Ele jogou contra o Brasil de Farroupilha. Então, com os gols de Lucas Barbosa, Mandaca e Miguel, o Alviverde vencia. Esse é bom. O Miguel, viu? Ele é bom. O Alviverde venceu por 3-1 o jogo treino lá no CT Alviverde. Então, os gols do time do técnico Roger Machado foram de Lucas Barbosa, Mandaca e Miguel, e Luiz Henrique abriu o placar para o time de Farroupilha, treinado por Luciano Almeida. A partida teve 3 tempos de 30 minutos. O jogo terminou em confusão na parte final do terceiro tempo. O Juventude jogou no primeiro tempo com Gabriel, João Lucas, Danilo Bosa, Zé Marcos e Alan Ruschel, Thiago Conte, Jadson e Nenê, Lucas Barbosa, Marcelinho e Eric Farias. No segundo tempo, o Juventude teve Gabriel, Everton, Rodrigo Salo, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio, Luiz Oyama, Daniel Peixoto e Mandaca, Juan, Edson Carioca e Popó. No terceiro tempo, Lucas Wingert, João Vitor, Abner, Kaique da Rocha, Davi, Miguel e Cleiton, Rildo, Gabriel Talhari e Rafael Pina. O Brasil jogou com Pedro, Juan Rafael, Clébio, David, Edmilson e Ricardo, Sananduva, Joceniro e Luiz Henrique, Matheus Paulista e Natan. No segundo tempo teve o Lorenzo, MT, Iago, Diego e Alan, Foiato, Marco Antônio, Igor e Robert,
Ávila e Vitório. Na parte final do jogo, Diego Hoffmann levou uma cotovelada de Kaique e no lance seguinte revidou acertando o jovem Miguel. O lance gerou a revolta dos jogadores que estavam no banco de reservas do Juventude e a confusão não foi controlada pelo árbitro Fernando Bertin, que encerrou o confronto. Os dois times voltam às competições oficiais. No dia 1º de junho, o Juventude visita o Fluminense no Maracanã pela 7ª rodada do Brasileirão e o Brasil encara o Gaúcho de Passo Fundo no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha, pelo Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso. Miguel. Muito bem, nós estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola, Joselito Santos, também com a participação aqui do nosso querido amigo José Teodoro, que está parado, né, o trabalho da equipe de esportes, que faz um trabalho excelente, independente, junto com o Ivan Garaboto e a turma toda aí. Em breve deve voltar, quando possível, não é? E claro que nós temos informações também da dupla Grenal, que está em condições bem piores, está treinando fora do estado, prejuízos, né, milionários, enfim. Eu acho que o Zé, se puder analisar a realidade dos times da capital, e daí depois nós damos as informações, Joselito, pode ser? Sim, sem problema. Uhum. Bem, sempre que a gente vai falar de futebol, daqui para frente, por um bom tempo, a gente vai falar, né, desse envolvimento dos jogadores. Jogadores milionários, né, jogadores milionários, que poderiam, quando viram que a coisa estava feia, dar um jeito de sair e ir para os centros, sabe, sair, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, enfim, sair desse atoleiro e ficarem lá observando até o retorno de suas atividades. Não, eles ficaram em Porto Alegre, quem pôde ficar, ficou, e foram à luta. Tem imagens assim que a gente fica surpreso. E eu aqui, eu peço, eu sei que o meu pedido não tem peso, mas como cidadão eu peço que nós torcedores, porque a gente trabalha como profissional, mas a gente também é torcedor, né? Mas que o torcedor, no geral, comece a repensar algumas questões relacionadas ao jogador. Claro que o torcedor paga sua mensalidade, paga seu ingresso, quer ganhar títulos, tem tudo isso que não dá para tirar do torcedor a razão, a indignação quando o seu time não produz, o seu time não ganha, quando ele desconfia, ele percebe, ele sente que o time não está com nada, o que eu duvido que o jogador não esteja ali fazendo corpo mole, eu duvido que o cara faça isso, sabe? Acho que o rendimento dele abaixo do que ele pode fazer são circunstâncias do seu físico, do seu emocional, do dia. Quantas vezes tem dia que a gente não desempenha de acordo com nossa tarefa? E eles, com a pressão toda que têm, passam por isso. Então, mas eu espero que haja assim, um comportamento, que talvez a gente aprenda um comportamento um pouco diferente, que aqueles seres humanos que estão ali, que ganham 1 milhão por mês, 800 mil, 900 e assim por diante, 100 mil, 50 mil é um salário que, né, nosso um salário de 50 mil, né, Juscelito e Brambila, a gente faria muita coisa e a gente, nossa, faz ideia que todos os meses estou recebendo 50 mil por mês, muito né? Dinheiro. Muito dinheiro. Imagine quem recebe 1 milhão, né? Imagine quem recebe 1 milhão. Então, assim, mas esses seres que estão ali, eles também, sabe, têm sentimentos. A gente percebeu agora. Vamos pegar alguns pontuais, por exemplo, o Thiago Maia. Aquela imagem do Thiago Maia, não sei se estava nadando ou caminhando, mas a água estava no queixo dele, só via a cara dele, né? Com uma senhora às costas. Isso aí não é para qualquer ser humano fazer. Exato. Um cara como o Thiago Maia, jogou no Flamengo, joga no Inter, não sei qual é o salário dele, mas deve ser superior a 500 mil o salário do Thiago Maia, né? E fazendo aquilo ali, sabe? Aí vamos pegar agora, vamos no outro lado, para não dizer que é só o Inter, vamos pegar agora o Diego Costa, né, lá em Eldorado. Ele não arredou o pé, salvando gente, emprestando as suas ferramentas, o Jeep dele, jet ski, que é um cidadão que o cara jogou na Europa, jogou lá na Espanha, sabe? Isso não é problema meu, pega e sai, pega minha família e sai daqui, entendeu? Não, o cara ficou lá. E sem contar os outros, que daí tem uma relação que vai muito longe, que a gente viu, né? E jogadores que não estão mais jogando, tipo Dunga, tipo D'Alessandro,
outros jogadores, né? A seleção dos 8, né? A seleção dos 8, exatamente. Então, assim, isso aí, a gente não pode deixar de falar cada vez que falar de futebol. Mas também a dupla Grenal, que tem competições pesadas e que tem muito investimento internacional, por exemplo, o Inter investiu, e não nega, investiu para ser campeão. Tanto é que a maior decepção dos últimos tempos do Internacional não foi perder Copa do Brasil, perder o Brasileiro aquele ano lá para o Flamengo, não ganhando o Corinthians, perder a Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. A maior decepção do Internacional foi ser eliminado pelo Juventude esse ano. Os outros anos o Inter nem... Mas esse ano, porque o Inter não contava. O Inter contava com o título gaúcho. Porque investiu para ser campeão gaúcho primeiro. E depois em busca de outros. Pois o Inter não ganhou o Campeonato Gaúcho. Aliás, pior, nem disputou o título. Então, assim, o Inter tem esses compromissos. Ser recuperado do Campeonato Gaúcho, está razoavelmente bem no Brasileiro, embora a gente viu que no Brasileiro a derrota para o Atlético Paranaense, ela assim, deu um alerta para quem quer ser líder, já não é mais líder. O empate em casa contra o Atlético Goianense foi um resultado muito decepcionante. O Internacional não teve estratégia de jogo, não teve repertório, o Cudê não soube fazer o time, porque o Atlético é muito fraco e o Internacional era só um golzinho. O Internacional não conseguiu fazer, e pior, não fez por merecer contra o Atlético, principalmente o primeiro tempo. Mas isso é fruto do quê? É fruto de um time que estava todo descaracterizado, agora volta com praticamente todo o elenco, e tem essa missão. O Internacional está focado no Campeonato Brasileiro, mas hoje está lá em sexto, sétimo lugar, deve estar em sexto, oitavo, eu acho. E vai se manter essa cobrança, Zé? O prejuízo do Internacional, do Grêmio, não vi a divulgação, porque ainda está lagado, mas de 35 milhões, estimativa eu vi hoje. 35 milhões, embora pelo que eu vi, abriu lá, né? E o Inter vão dividir essa despesa. Também é seguro, né, muitas coisas. Então, assim, acaba sendo menos. Mas eu acho que o mais dolorido aí vai ser o tempo de espera para recuperar, né, a condição de jogo. E depois, quando os jogadores botarem o pé no gramado, imagine o filme que vem na cabeça, né? Os torcedores, porque muitos daqueles que estarão lá no estádio assistindo, hoje estão com suas casas embaixo d'água, né? Grande parte. Então, assim, é todo um contexto que vai longe para desaparecer. E no meio disso tem a competição, porque a hora que botar o juiz apitar dentro das quatro linhas, o adversário não será mais solidário, ele será o adversário, né? A solidariedade fica fora do gramado. Aqui dentro eu vou disputar contigo, vou brigar e vou dar coice, entende? Então, e não vai pensar porque... E nem seria igual. Por causa disso, o cara vai tirar o pé. Não, eu vou tirar o pé da bola porque eu não quero fazer o gol contra o Inter, contra o Grêmio. Não, isso aí esquecem. Entende? Nem seria justo e não é da natureza isso, né? Seria uma vitimização, então, assim, inclusive, exigir isso. Né? E se Inter e Grêmio e Juventude ficarem se vitimando, pronto, eles têm que entrar e esquecer. Não, nós estamos aqui, vamos fazer o que tem que fazer. Então, assim, é uma tarefa muito árdua da dupla Grenal e do Juventude. Nos seus objetivos, o Inter buscar um título e o Grêmio, o Grêmio da Libertadores da América precisa vencer os 3 jogos que tem pela frente, ou 2 e empatar 1. O Internacional precisa assumir a liderança da Sul-Americana urgente, tem o Belgrano pela frente, longe da sua torcida, né? Porque o Inter contra o Belgrano colocaria 40, 50 mil torcedores no Beira-Rio. Lá vai colocar o quê? 3, 4 mil, né? Não sei. Né? No Novelli então, Júnior, acho que não cabe muito, né? E depois se deslocar daqui para lá. E o torcedor está fragilizado economicamente também, né? Claro. O cara não vai deixar. Não vai nem conseguir. E o cara não vai deixar de limpar a casa dele para assistir o jogo. Entendeu? Tem tudo isso. Não tem nem clima, então é muito complicado. E o Grêmio é a mesma situação. Mas a vida continua e tem que retomar. Né? Eu acho que como se diz, você fala muito na palavra reconstrução, também o futebol gaúcho precisa se reconstruir dentro do gramado, né? Dentro do gramado. Então vamos ver o que vai. O bom é que estamos retornando.
Eu acho que foi muito sadia, as decisões foram muito sadias, tanto de Inter e Grêmio que os times gaúchos esquecerem o futebol nesse período, eles não queriam falar em futebol. Quando perguntava, eles diziam, não, o assunto não é futebol hoje, né? Foi muito sadia, e as decisões da federação e confederações, eu acho que foram sensíveis, com exceção de alguns presidentes um pouco petulantes, como o presidente do São Paulo, e alguns por aí, sabe, né? Fora isso, acho que foi um exemplo de solidariedade, e que o futebol ele agrega, sim, o futebol é uma área de muita fraternidade, o futebol, né? Apesar da rivalidade que existe entre os times, o confronto, a competição, né? Mas é de muita mobilização em prol de quem precisa. Quando mexe com o futebol, é rápida a resposta, né? Quando o futebol entra nessas campanhas, é rápida, né? É muito poderoso, né? Tem aí uma capilaridade econômica, não é? E de marketing muito grande, até por isso mesmo é importante citar a campanha unida da dupla Grenal de marketing, junto com o governo do estado, né? Abrindo espaço para as marcas colarem aí nos espaços das redes sociais, dos vídeos, e até aberta para todos os clubes, né? Também que quiserem participar. E a renda dessas propagandas serão investidas na reconstrução do Rio Grande do Sul. Muito importante também. As informações, então, da dupla Joselito Santos. Antes da dupla, para fechar, da dupla Caju, do Caxias, principalmente, falar de uma ação muito legal. A dupla Caju está envolvida diretamente também, como a própria dupla Grenal, em muitas ações. E a Falange Grená está organizando o Pit Stop Grená neste sábado, dia 25, das 9 horas às 5 horas da tarde, no estacionamento do Estádio Centenário. Então a torcida ela convoca torcedores, conselheiros, diretores, atletas e todo mundo que queira se juntar a essa campanha. A prioridade na arrecadação é os seguintes itens: alimentos, água mineral, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza em geral, ração para animais, fraldas, absorventes, roupas plus size. Mais informações com Moita Rodrigues no 98106 3149 e no Departamento de Ação Social da Falange Grená com o Clayton no 549 8438 8552 e a Roseli no 549 8425 8997. Aí mais uma ação, então, da Falange Grená. Né? Hoje, como dá para voltar, né? Então o pessoal que perdeu, só voltar um pouquinho já pega o número. Isso. Exatamente. É o Moita Rodrigues. Eu posso repetir. O Moita Rodrigues é no 549 8106 3149 com o Moita Rodrigues. Com o Clayton é o 549 8438 8552 e a Roseli no 549 8425 8997. Muito bem, segue o baile aí para a gente falar também, ainda nessa janela do esporte, sobre o aniversário do Centro de Valorização da Vida, ao qual o nosso amigo aqui é voluntário. Fala aí, José, primeiro. Falar da dupla Grenal? Isso. Tá, vamos lá falar então. Então e deixamos o aniversário da CVV por último. Sim, vamos falar então exatamente do que tu acabou de dizer, que Grêmio e Inter lançaram então a campanha conjunta para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter lançaram uma campanha conjunta nesta terça-feira para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, castigado pela maior enchente de sua história. Em parceria com o governo do estado, os dois clubes anunciaram um projeto para arrecadar recursos e estimular doações de empresas, que serão direcionadas para as famílias e negócios atingidos. O evento de lançamento ocorreu no Centro Administrativo de Contingência do Governo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e contou com as presenças dos presidentes de Grêmio, Alberto Guerra, e Inter, Alessandro Barcelos, além do governador Eduardo Leite, secretários estaduais e outros dirigentes da dupla Grenal. Abre aspas, então, para os presidentes. A nossa rivalidade é bonita, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. E a partir daí saiu essa ideia muito bem executada. Talvez nós nem saibamos o tamanho que esse projeto e tudo que pode sair daqui. Acho que é esta altura da nossa responsabilidade, da nossa representatividade, fazer um projeto desse juntos, para reconstruir o nosso estado.
que foi duramente atacado pelas águas. Esse foi o discurso do Alberto Guerra. Agora a fala do Alessandro Barcelos. Estivemos trabalhando para que a gente pudesse contribuir de qualquer forma, e como disse o presidente Guerra, olhando aqui a apresentação para uma nova fase de reconstrução. E nessa fase é importante que a gente una forças, que fora do campo a gente possa transformar a força da rivalidade Grenal em uma reconstrução do Rio Grande do Sul. O objetivo aqui é a união inédita de uma rivalidade centenária. Nos próximos jogos e até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter cederão espaços em seus uniformes, materiais esportivos, estruturas e meios de comunicação, entre outras ações, para empresas que participaram da reconstrução econômica do Rio Grande do Sul, seja com doações em dinheiro ou materiais, aberturas de linha de crédito ou outras formas que beneficiem as populações atingidas. Essa, então, a informação e uma campanha muito bonita, mostrando a grandeza de Grêmio Internacional. Eles mostraram realmente a sua grandeza através dessa campanha. Legal, era o mínimo também, né, que se esperaria, porque é uma rivalidade, não é uma guerra, né, não é afinal de contas, futebol, a gente vive aqui pregando que é dentro de campo, ali a guerra tem regras, tem normas, de vez em quando, né, alguma investigação de corrupção, até do VAR, inclusive, eu digo, Joselito, que tem coisas aí no ar, né, que sempre daqui a pouco vai ter que ter o VAR, do VAR, do VAR, do VAR, e nunca mais acaba esse looping, né, porque o ser humano, infelizmente, é corruptível em muitos pontos. Mas claro que sim, é exemplar esse momento do Rio Grande do Sul, e nós aqui vamos em frente também, trazendo aqui a nossa colaboração, no bom sentido de que muitas coisas, né, somente a fé vai trazer para as pessoas consolo. Outras, a união, a solidariedade, e aqueles que mais amargam a sua condição de auto-humilhação como seres humanos, na minha visão, são aqueles que ainda desviam dinheiros, né? Não vai aparecer agora os escândalos, né, de doações, ou que estão lá, que é tão ruim quanto aqueles que estão no bote lá, né, se aproveitando, que a polícia chamou de oportunistas, gente, que eu acho que são piratas, né? Mas então tem o de colarinho branco, e tem esses ainda precisariam, né, de um choque de realidade maior. A gente vai olhar a vida na história da humanidade com esse momento do Rio Grande do Sul como uma forma que talvez nos traga aí lições inestimáveis, que somente essa dor, aliás, né, foi capaz de nos tirar da zona de conforto, essa ruptura logística, essa ruptura física, enfim, e nós entendemos, inclusive, as questões de meio ambiente, não é? Não adianta lamentar somente a grama do Beira-Rio, tem que lamentar um monte de outras coisas também, não é? De árvores e etc. E por isso, não é, abrindo uma janela aqui no programa, antes de nós concluirmos, Joselito, com a tua participação, aliás, muito boa como repórter, entrevistador também, né, que é como futuro advogado, né, eu acho que já vou fazer uma permuta contigo aqui, porque sempre é bom ser amigo do advogado e do garçom, eu sempre digo, não é? O posto do Centro de Valorização da Vida em Caxias do Sul completou 12 anos no dia 21 de maio, e nós estamos aqui fora do tempo, mas ao vivo no dia 22, e o Zé Teodoro, nosso amigo jornalista, entre outros voluntariados ao qual faz parte, esse é um deles, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, que fala também sobre a questão que é uma pandemia, uma epidemia velada, que muitas famílias não percebem só quando chega na realidade das suas casas, que é a questão do suicídio, né, Zé? Pois é, o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, Poço de Caxias, completou agora, dia 21, 12 anos de existência em Caxias do Sul. Começou lá em 2012, teve a data oficial é o dia 21, por quê? Porque o dia 19, foi no sábado, teve a apresentação do CVV e na sua sala de atendimento, que na época era ali na José Malé, ali na General Malé. Ali onde era o Colégio Santo Antônio. Tinha uma casa anexa ali, que era o Colégio Fátima, né? Anexa ali, e ali, que era da Lefan. Isso. Então, naquela época, a cedência dos capuchinhos, na pessoa do Frei Jaime, uma sala
uma sede para o CVV. Então foi inaugurado no dia 19, que foi no sábado, no dia daí domingo foi dia 20, e na segunda-feira, então, teve o primeiro atendimento, às 8 horas da manhã, o primeiro atendimento. O telefone naquele tempo era o telefone local, só atendia chamadas, era o 54, né? E então era um telefone, sim, do município local. Depois, em 2015, daí o Ministério da Saúde concedeu um telefone chamado 188, que é um telefone nacional, gratuito. Sempre foi gratuito, mesmo local era gratuito, mas agora também é gratuito. O 188 é um telefone que está em todo o Brasil, né, disponível para quem quiser e precisa conversar, né, desabafar. Sempre tem um voluntário 24 horas por dia, um voluntário atendendo em todo o Brasil. São mais de 3.500 voluntários no Brasil e são mais de 100 postos no Brasil. Caxias, então, é um deles, fundado em 2012, a partir de um grupo de pessoas que queriam ajudar na prevenção ao suicídio, porque o CVV ele atua na prevenção ao suicídio, conversando com as pessoas, como eu disse, sendo uma escuta. O nosso trabalho é de escuta, acolhimento, sem julgamento, gratuito, né, voluntário, para a pessoa que precisa. Então, isso é muito importante, são assim, algumas coisas que elas são bem próprias do CVV, que é o trabalho gratuito, o acolhimento e sem julgamento e sigilo absoluto. Então, dessa forma que acontece o atendimento. Fundado em 62, aí em São Paulo, né? Hoje nós estamos com 62 anos de existência no Brasil, e vem fazendo esse trabalho. Então, nós aqui em Caxias do Sul, estamos aí, atuando, temos um posto. Após a pandemia, abriu-se para o atendimento remoto, então nos abriu uma possibilidade, não precisa se deslocar até o posto, onde o voluntário faz 4 horas por semana de atendimento. Olha que legal. Uma sala lá no posto, tem a sua sala no posto, né? O posto tem a sua sala, em que as portas são fechadas, no momento em que, por exemplo, se caso tiver alguma reunião lá de outros voluntários, discutindo algumas outras questões, que tem dentro do CVV, ele tem toda uma estrutura, né? Tem a comunicação, tem a social, tem o pessoal dos eventos, tem o pessoal dos cursos, que faz o PSV, por exemplo, né? Então tem as comissões dentro. E às vezes alguma comissão está reunida, naquele momento a sala está fechada e até há um silêncio da própria reunião para não atrapalhar, porque aquele momento é o momento da pessoa com o voluntário, né? Ele tem que ter todas as condições de ser acolhido. E quando é remoto, cada um dentro da sua casa tem o seu ambiente também, que ele naquele momento está dedicado totalmente para o atendimento. São 4 horas por semana, cada voluntário. Sim. Então, você deve ser montado assim. A gente vai falar ainda mais. Só para citar, eu acho que eu perdi o número para contato, eu coloquei na tela aqui. Eu tenho um número no release aqui, mas acho que não é esse, né, Zé? Que número eu posso colocar aqui para o pessoal que estiver vendo em algum momento, que possa acessar aqui a Caxias? Mas o pessoal, para o atendimento, buscar o atendimento é no 188. Né? 188, tá. 188, legal. Que é o telefone. 188 é o telefone para o atendimento. Ligação gratuita, é só discar 188. Só discar 188, que vai ter sempre um voluntário em todo o Brasil atendendo. Legal. Por exemplo, o voluntário aqui de Caxias, que nesse momento está fazendo plantão, pode ser um cara lá do norte, nordeste, vai ligar, como é fila de espera, né? Vai procurando que tiver o telefone, o local que tiver desocupado, ele recebe a ligação. Então, assim, não existe, por exemplo, o cara de Caxias vai falar com o voluntário de Caxias. É muito raro, é uma palha, uma agulha no palheiro, né? Até, de repente, pode ser até melhor, né? No sentido... sim, mas tem essa finalidade também, né? Porque o CVViano, ele é um voluntariado silencioso, né? Silencioso, que é a filosofia do CVV, a fazer o atendimento, né, porque naquele momento o voluntário é apenas alguém que está dando suporte, mas o mais importante de tudo é a pessoa que ligou, né, que está
colocando para fora suas dores, precisando ser ouvida, porque a nossa essência é ouvir. Nós não damos conselhos, porque nós não somos psicólogos, não somos terapeutas, não somos médicos, embora tenha essas profissões também de voluntário, tem jornalista, tem pintor, tem pedreiro, tem advogado, tem pessoas da polícia, tem médicos, tem professores. Quer dizer, mas a profissão não entra no voluntariado. Nós não somos, eu não sou o Zé Teodoro jornalista, eu sou o voluntário Zé Teodoro, entende? Assim, então, nós não somos especialistas nessa questão de psicologia, nós somos voluntários que escutam. Sim. Claro que tem muito treinamento, né? Tem muito treinamento para aquilo que a gente faz, né? Claro, também não pode, né? Às vezes, né, a pessoa tem que ter um preparo, com certeza deve ter, acredito que sim. Para citar, Jocelito, tenho certeza que nesse interim, né, despertou alguma curiosidade, porque dentro dessa ideia, como jornalistas, o José sabe tanto quanto eu, a palavra suicídio não é inclusa nos boletins policiais, justamente para não estimular. Mas ela cresce, né, como estatística velada, e muitas vezes nós vivemos aí na literatura, né, o mal do século, por exemplo, que foi uma pandemia velada mesmo, que era a solução que as pessoas tinham para os problemas da vida. E a vida deve, para muita gente, se apresentar como uma realidade de reconstrução, outras sem saída, nesse momento que nós estamos vivendo, né, Jocelito? Você que é do direito, vai trabalhar, também vai enfrentar coisas nesse sentido, né? Não sei se tem alguma colocação a fazer, por gentileza, para o Zé, ou até para complementar, enfim. Sim, não, eu acho que o CVV ele é extremamente importante para a sociedade, para aquelas pessoas que daqui a pouco elas não se sentem à vontade para ir para um profissional, como o próprio Zé Teodoro acabou falando, se dirigir a um psicólogo, por exemplo. Tem muita gente que não tem essa liberdade, não quer se expor diante de um profissional como um psicólogo, um psiquiatra, e o CVV veio como um canal onde tu possa expor aquilo que tu está sentindo naquele momento e a pessoa apenas escuta. E quantas pessoas querem apenas que tu escute o que ela está falando e não julgar o que tu está falando? Que existe esse pré-julgamento, né, Zé e Miguel? Isso existe já. Esse pré-julgamento, ele acaba existindo. E tu ligar para um canal onde tu sabe o que tu falar, a pessoa simplesmente vai te ouvir e não vai te pré-julgar, isso já é um ganho para a sociedade. Então, aqui vai meus parabéns mesmo para essa entidade, que ela é extremamente importante. E o meu questionamento ele é bem rápido, Zé. Tu falaste com relação que são apenas não, são voluntários, eu não considero apenas. São voluntários, e voluntários são pessoas extremamente abençoadas, porque não é todo mundo que quer ser voluntário. Mas, por um acaso, uma pessoa liga para algum desses voluntários, e mesmo não tendo essa experiência de psicólogo ou de psiquiatra, se entender que daqui a pouco precisa ser encaminhado por um profissional, um psiquiatra, o CVV ele encaminha, ele fala alguma coisa, ou simplesmente ele ouve, como tu falou, Zé? A gente não faz nenhum encaminhamento, né? A gente não encaminha, não é nossa tarefa. A questão, às vezes, direcionar a pessoa para que ela procure, pode ser que surja na conversa. A gente está centrado na pessoa, mas numa dessa, ela até pode perguntar para a gente, né? Pode perguntar para a gente, eu quero ir procurar um psicólogo. O que o senhor acha? O que a senhora acha? Tipo assim, eu não vou dizer, não, eu acho que tu tem que ir, né? Não é essa a linguagem que a gente vai usar a nossa linguagem treinada, né, de uma forma que a pessoa, porque eu não vou dizer o que ela tem que fazer, ela está dentro dela, né, a solução. Assim como o problema está dentro dela, a solução está dentro dela, e só ela pode resolver. A partir, daqui a pouco, de uma escuta que alguém fez da dor dela. Ela mesma pode perceber que, mas eu acho que é isso aí, eu conversei, eu desabafei, estou me sentindo melhor agora, mas eu acho que eu preciso buscar um especialista, sabe?
para o meu problema. Sim. Mas não foi o CVViano que disse para ela. Sim. Ela teve o seu poder de resiliência, né, a partir do atendimento centrado nela, né, centrado nela. Então, pode acontecer, Joselito, de as minhas falas em cima daquilo que eu preciso, do pouco que eu falo, ela pode entender, né, que, bom, agora eu estou apta a ir buscar um atendimento profissional, porque eu descarreguei tudo que eu tinha, eu consegui botar para fora, alguém me ouviu, eu não sou o pior ser do mundo, tem alguém que me ouviu, porque às vezes a pessoa se sente incapaz de tudo, chega num limite que ela não tem mais o que fazer, né? Ela vê o suicídio como uma saída, né, da dor dela, mas ainda há um pingo de esperança de que ela possa ser ouvida, né? Então liga para alguém ouve ela, pô, ela pode se remodelar, né? E agora sim, agora eu tenho saída, sim, viu? Teve alguém que me ouviu, eu tenho saída. Eu vou buscar agora um atendimento especialista, eu vou tentar agora me curar, vou fazer um tratamento. Mas isso é ela que vai, não é nem uma dica do CVViano, né? Legal. Parabéns, não é? O número está na tela, vou colocar novamente, 188, né? Você precisando, faça, né, essa ligação, você vai encontrar do outro lado da linha a solução, não podemos prometer, como disse o Zé, mas um caminho, né, que vai te levar, quem sabe, aí a uma outra visão de mundo, enfim, e converse, né, porque nós vivemos um momento que já vem sendo estudado há muitos anos, né, de neo-individualismo, devido ao alto índice de consumismo, redes sociais, né, aparelhos eletrônicos, né, e aí agregado ao neonarcisismo, que é juntamente com uma série de outros fatores que nos leva a comportamentos distorcidos e muitas vezes num labirinto sem saída. Então, nada melhor do que uma boa e velha conversa, não é? O bom e velho mate, quem é gaúcho sabe o quanto é bom, né? Para a minha sogra que dizia, né, que Deus a tenha, que quando a gente ia tomar um mate aqui tinha que parar para conversar. Não podia tomar um mate e ir fazendo as coisas, tem que parar, e ela brigava, né? Porque é terapêutica a conversa, né? E terapêutico também foi este programa aqui por Dentro da Bola. José Teodoro, você é sempre convidado. Parabéns aí pelo voluntariado em outras áreas também, e como jornalista, nosso amigo aqui, e foi um prazer tê-lo aqui. Sempre que eu puder, estarei à disposição. Legal, muito obrigado. Joselito, ontem, aliás, às 10 da noite, Zé, estou à disposição. E eu estava meio esquecido daquelas alturas. Não, vamos falar amanhã então, né? Foi melhor, foi legal falar hoje. Tranquilo. E ele estava desde. Aliás, vai ter, né? A Romaria de Caravaggio, né, Zé? Dá a informação aí. Vai ter a Romaria, tudo confirmado. Nada foi mudado. Vai ter, né? Romaria como todos os anos, com toda a estrutura. Se vier 150. Fé, né? Se vier 150 romeiros, 200, se vier 10, a estrutura é a mesma, né? A fé nesse momento eu acho que é mais importante do que dinheiro, até eu diria. Ou tão importante quanto? Jamais. Eu acho que mais importante até, não é? Deus vai nos ajudar com certeza. Joselito, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Miguel. Um abraço para você, um abraço para o Zé, um abraço para os internautas e a gente se vê numa próxima edição. Valeu, por Dentro da Bola. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência. Por Dentro da Bola.